Boni recheado, Chester, peru de Natal, tudo da mesma categoria, porque iremos falar dessa suculenta, carne branca que tem uma pequena percentual de gordura e todo mundo adora fazer várias combinações, recheado, com batata, com farofa. E nesse vídeo eu vou explicar como você vai fazer corretamente o seu frango assado, no forno. E se você acha que você já encontrou o vídeo onde te ensina, Não. Eu verifiquei, não tem. Você é a primeira, gente. A primeira a mostrar para você quais são os erros que você não pode cometer na hora de preparar um frango assado. E evitar que você pegue aquele frango lá seco, gente? Triste. Você morde assim, volta a engasgar na garganta. Tem mais algum lugar que vai ficar molhadinho? Ou você colocar tanto vinho branco, gente? Colocar toneladas de vinho branco em cima, e achar que tá abafando. Não, querido. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. A cara pode ficar boa, mas o gosto não vai ser mais frango assado, vai ser sopa de vinho branco. Então, para evitar essas vergonhas, eu vou estar aqui respondendo para você. E esse vídeo aqui foi você que escolheu, foi você que votou. E eu me preparei para preparar essa receita para você. E com 37% dos votos, o meu público escolheu essa receita. E se você quer que eu faça as outras da lista, acesse o mural da minha comunidade, que lá você vai estar podendo votar. E a próxima receita mais votada eu vou estar realizando aqui no canal. E eu vou já rapidamente tirar o meu frango da geladeira, porque a primeira coisa que você tem que fazer, queridos, é tirar o frango da geladeira. Não é correto você pegar o frango frio, gelado, às vezes até congelado, e sair enfiando no forno, gente. Vai ficar uma bosta. Então, pera aí que eu vou tirar. Eu peguei pesado, gente? Então, eu trouxe 2 tipos de frango para você entender a diferença. E ele foi criado, tudo sem antibióticos. Ele é grande assim, sem antibióticos. E ele tem uma coloração amarelada na pele, porque ele come ração selecionada, gente? E é uma situação bem complicada, Mas ele é criado para isso. Então ele fica só comendo. E é um macho, então ele é castrado, babado, gente? Tem a nossa galinha, aquela galinha clássica que você com certeza conhece, já viu no Brasil vários, E eu vou também estar mostrando para você. Chester, 70% de peito e coxa. Como alguém que eu conheço. Chester. E muita gente não sabe, Mas peru e Chester são criações brasileiras para competirem entre si. Em 1982, a marca Perdigão criou o Chester, que é um produto licenciado da marca, porque ele foi criado para competir com o peru de Natal da Sadia, gente. Que no Brasil eles são grandes assim, tem um peitão, uma pernona, porque eles foram modificados geneticamente. E aqui tudo consta, até então eu não encontrei, eles não informam exatamente o que essas aves comem. Aqui na Itália, eles têm tudo muito transparente. Então, você, na hora da compra, você sabe como aquela ave cresceu, o que ela se alimentou, e tem todo um protocolo, Então, você consegue realmente consumir um produto de qualidade. Você decidir se você quer um modificado geneticamente ou que um que cresceu mesmo com todo o pam. Porém, isso muda no preço. E outra coisa para adicionar, gente, olha, eu tô me dando um luxo de comprar frango, porque frango aqui custa caro. Pra mim é caro, gente.
Talvez no Brasil seja diferente, mas aqui frango é coisa que eles escolhem tudo, né? Tem vários tipos de frango. É tanta coisa. Então eu vou dividir algumas fases. A primeira fase é a preparação do frango, né? Você tem que usar papel toalha, tá? Para tirar o resíduo, tá, na pele do frango. Então é importante você tirar esse resíduo, porque vai dificultar na hora de manter a crocância do alimento. É nessa primeira fase também que, dependendo da onde você estiver, se você tá pegando um frango realmente aquele, né, que não é industrializado, ele vai ter alguns pelos, algumas coisas para limpar. Gente, oh Deus, que babado! Gente, a coisa é boa, mas, gente, pólvero. Então você tem que ali limpar e você tem que tirar os pelos. Uma das técnicas é você usar o maçarico, aquele que você usa na cozinha para jogar uma fiamma de leve e tirar as peles. Você pode também usar a boca do fogão, mas é nessa fase que entram também as ervas aromáticas, que podem ser várias. Muita gente usa limão, eu vou usar limão siciliano. Muita gente usa a base, né? Cédano, carote e cebola. Então, a gente está entrando em outro tema que tem que estudar, que é você ver ervas aromáticas, conhecer as funções das ervas aromáticas, como cortar as ervas aromáticas, como selecionar tipos, né, que tem um buquê, você pode utilizar também um buquê, tem 2 tipos de buquê. Então assim, gente, o vídeo é sobre o frango assado, né, então se você quer saber mais, você vai ter que assistir outros vídeos, não vou conseguir colocar tudo em um único, beleza? Além disso, eu tenho um canal de gastronomia, que é Zarut Network, lá você vai encontrar outros vídeos adicionais relacionados a esse tema. Então, vou só apenas mostrar, mas fica com muita inteligência ao seu critério. Se você quer colocar um recheio de carne com salsicha, eu adoro bacon, então eu vou colocar um bacon defumado, um pedaço mesmo. Você pode colocar cebola, você pode colocar cenoura, porém com moderação, sem exagerar, pelo amor de Deus. Então, você vai preparar o bolo, lembrando, e aí nesse momento vai rolar um momento massagem, né? Você vai ter que colocar a mão no frango e começar a tocar o trem. Então você vai usar manteiga e vai criar essa preparação, porque a manteiga também tem que estar fora da geladeira. Eu tô enchendo com as mãos, mas você também pode usar também um saca-poste. Aqui na pele e na parte superior eu vou espalhando. Agora eu vou usar um óleo extra virgem de oliva italiano para massagear toda a parte externa do frango. Isso vai permitir a crocância, a suculência. Só na parte interna eu vou adicionar esse buquê, vou até virar pra lá, né, gente? Porque no interior é mais protegido, se mantém os aromas, tá? 2 pedaços de bacon defumado e meio limão siciliano. Colocar também um pouco de sal dentro. Tô fazendo uma combinação insólita, tá? Mas como eu gosto muito de alho, eu vou adicionar qualquer dente de alho. Muita gente gosta de deixar horas antes marinando. Você tem que ter consciência que menos é mais. Então, nessa vez eu vou colocar o meu recheio, bacon, a base que eu vou estar mostrando para vocês de cédano, carote e cebola. Eu vou colocar até um buquê, mas preste atenção, eu vou colocar as ervas aromáticas no interior do frango e não em cima ou em volta. Por quê? Porque, em média, dependendo, você pode levar 1 hora
cozinhando aquele frango até mais, né, se ele for muito grande. Então aquilo vai queimar e vai perder a sua função aromática. Então essas ervas ficando no forno todo esse tempo vai perder o seu aroma. Então você não coloque já logo no início as ervas aromáticas. Elas podem ser colocadas 30 minutos antes de você terminar de preparar o seu frango. Então ele já vai estar no forno 30 minutos antes, você vai e coloca. Feito isso, um outro procedimento importante é você amarrar. O frango. No vídeo, então você pode amarrar, se você não sabe, é um outro vídeo que eu vou ter que explicar, gente, não dá. Então, você tem que amarrar, porque isso vai manter compacto e, dependendo do recheio, o seu frango não vai se esfarelar todo dentro da bandeja. Imagina, você quer servir, você quer saber, talvez tenha alguma coisa, algum recheio ali dentro, né, com calor, acaba saindo. Não, você tem que amarrar direitinho, tá? O meu já está amarrado. Então, finalizamos a primeira fase e dentro dessa visão, né, de duas escolas para a preparação do frango, existe aqueles mais gourmet que querem manter a simplicidade. Incrível, né, gente? Então, gourmet hoje aqui na Europa é menos é mais. Vai só a própria gordura do frango. Para fazer isso, você tem que ter muita paciência e também você tem que colocar já no forno o frango virado para baixo. A parte do peito, nos primeiros minutos de cozimento, tem que estar para baixo. Assim, ela vai soltar toda a gordura, né, da pele e vai permitir que fique também mais crocante. Nesse primeiro momento, eu vou me dedicar apenas ao frango, para que ele solte toda a gordura na primeira fase. Porém, eu vou fazer também separadamente batata ao forno. Que delícia, gente! Ai, meu Deus! Então, na primeira meia hora, eu vou cozinhar o meu frango na temperatura de 220 graus, que já é muito alta para mim, tá? E depois eu vou baixar para 170 nas outras meia hora. Então eu vou preparar tudo em 1 hora. Atenção você com seu forno, tá? Ver como é que vai funcionar o babado, beleza? Então, você seguindo essas etapas com clareza e responsabilidade, você vai ter um bolo, você vai ter um frango, você vai conseguir um resultado perfeito no seu frango. Ele vai ficar delicioso. Vou fazer um resumo daquilo que a gente falou e aprendeu nesse vídeo. O que é importante que você não se esqueça? O frango. Você não tem que escolher qualquer um e ficar atento se ele é biológico ou modificado geneticamente. Você não tem que utilizar o frango frio da geladeira ou úmido. Então você tem que secar e preparar ele antes, minutos antes de colocar no forno. Condimento. Na hora de você preparar a pele, você pode caprichar na manteiga, no óleo, não exagerar, porque a gente sabe que brasileiro vai colocar 2 quilos de manteiga, né? Não. Você pode cuidar da parte externa do frango. Não é só jogar assim, você tem que realmente massagear todas as áreas do frango. Isso é básico, mas muita gente talvez não saiba, para quem nunca cozinhou. Quando você vai preparar o frango, colocar no forno, não é você colocar no forno e ligar o forno na mesma hora. Não, você tem que ligar o forno antes. Então, enquanto você está preparando a parte externa do bolo, recheando, você tem que já estar com o forno ligado. Então, você também aprendeu nesse vídeo que existe 2 escolas de pensamento para o cozinhamento do frango. Aqueles que querem fazer uma cama de verduras cortadas, ou aqueles que só querem o menos é mais, ou também colocar apenas batatas. Não acho que um frango recheado perfeito ele se faz sozinho. Então não é porque você colocou no forno que você vai lá assistir Netflix, ouvir um sambinha, tomar banho. Não, lamento informar. Aproveite enquanto está ali no forno para preparar as salsas que você pode combinar.
Enquanto estiver no forno, você tem que parar, né? Dar pausas, né? De 15, 20 minutos para molhar. Você tem que pegar aquela gordura que derramou, né? Que delícia! Aquela gordura que tá derramando ali, aqueles aromas, né? Do cozimento, você tem que pegar e regar. Jogar essa mistura em cima do frango, tá? Você tem que fazer esse procedimento algumas vezes. Outro erro comum é você achar que uma vez pronto você já pode sair cortando. Não, você tem que deixar o frango reposando por alguns minutos. O ideal, né, é também você deixar ele como se fosse um espeto mesmo, ele pendurado e a gordura ir caindo, né? Então ele precisa descansar para que ele fique macio. E a cama de verduras, se você escolheu essa técnica, você pode aproveitar no final do cozimento. Você pode pegar e bater no liquidificador, no mixer, e assim você já vai ter a salsa com todos os gostos. Você vai aproveitar tudo, desperdício zero. Então você pode fazer uma salsa com aquela cama que ficou ali para o cozimento. Eu peço que você deixe o seu like. Vá lá no painel comunidade, escolha a próxima receita que você quer ver e eu espero que você tenha gostado, né, desse suculento, né, gente? E eu vou estar mostrando muitos vídeos adicionais, como você vai cortar o seu frango pronto, as salsas, as ervas aromáticas que já está aí. Então é uma festa, né? Até o final do ano eu quero só falar disso e comer muito, porque pra mim isso que é vida, gente. Isso que é viver. Um beijo e até a próxima receita. Tchau!